Revisão de alimentos. Quando é cabível esta ação judicial? Existem duas situações clássicas que normalmente essa ação ela é ajuizada. Eu vou considerar no exemplo de hoje um pai que estava pagando a pensão em prol do filho. Então vamos supor, esse pai ele estava desempregado e aí ao determinar-se o valor da pensão foi definido 30% do salário mínimo. Então esse pai ficou talvez 6 meses, 1 ano, pagando 30% do salário mínimo a título de pensão para esse menor. Porém, esse mesmo pai conseguiu passar numa entrevista de emprego e começou a ganhar 4 salários mínimos. Ou seja, a realidade fática dele alterou, a realidade financeira dele melhorou. Sendo assim, a mãe que representa essa criança poderia ingressar com uma ação judicial e, por meio do seu advogado ou defensor público, falar com Vossa Excelência, Vossa Excelência, o pai do meu filho, antes ele estava desempregado. Por este motivo, ele pagava só 30% da pensão. Só que agora, ele está trabalhando com a carteira devidamente registrada e ele aufere 4 salários mínimos. Por este motivo, eu quero que o valor da pensão seja paga sobre o valor que ele ganha atualmente e não mais sobre o salário mínimo. Então, o primeiro caso, pessoal, seria este exemplo que eu acabei de mencionar para vocês. Quando o pai melhorou a sua renda e a mãe da criança, obviamente, ela solicita essa ação de revisão. O segundo caso, vamos pegar o exemplo desse mesmo pai que estava ali ganhando 4 salários mínimos. Talvez teve a pensão reajustada. Então ele ficou talvez 5 anos trabalhando nesta empresa e pagando a pensão corretamente, direitinho. Só que veio mais uma pandemia, veio alguma situação, talvez a empresa não estava muito bem, mas por alguma razão esse pai ele foi demitido. Uma vez que ele foi demitido, o próprio pai ele tem que ajuizar a ação solicitando a revisão de alimentos e avisando a Vossa Excelência por meio de seu advogado também. Vossa Excelência, eu estava pagando a pensão de alimentos sob 4 salários mínimos, porém neste mês eu fui demitido. Então eu gostaria de voltar a pagar a minha pensão sobre um salário mínimo em X%. Observe, pessoal, que a revisão de alimentos ela é cabível para ambas as partes. Para aquela pessoa que estava recebendo um valor mais baixo e deseja receber um valor mais alto, ou para aquela pessoa que estava pagando um valor mais alto, por algum motivo, teve uma perda da sua renda e se vê na necessidade de pagar um valor menor. Doutor Renato, mas como que funciona se esse pai ele perde a renda e ele não venha literalmente entrar com uma ação de revisão de alimentos? Isso para o pai deixa ele numa situação delicada. Por quê? Enquanto não for determinada um novo acordo ou uma nova sentença que venha minorar o valor, ele continua sendo obrigado a pagar os alimentos sobre os 4 salários. Ah, mas esse pai perdeu o emprego. Sim, só que o nosso Poder Judiciário ainda não está ciente disso. E a única forma do Judiciário tomar ciência do fato e automaticamente se mobilizar em prol disso é com a ação de revisão de alimentos. Então, fica a dica para vocês aí, pessoal. Você criança, você mãe que deseja majorar a sua pensão, observe se mudou a renda do pai que está pagando e ajuize uma ação, literalmente, e ajuste esse valor. Para você, pai, que talvez ficou desempregado e não consegue mais arcar com o valor, é importante você ajuizar essa ação e ajustar o valor com a sua realidade fática. Joia? Para qualquer informação a mais, pessoal, eu sugiro que você que me acompanhou até aqui, tire a dúvida com o defensor público, com o consultor jurídico ou com o seu advogado. E para todos os demais que precisarem, eu me coloco à disposição. Conto com a sua audiência nos próximos vídeos e até lá, curta, comente, compartilhe, divulgue aos amigos. Um grande abraço e fique com Deus.